Fala aí, pessoal. Uma boa noite a todos. Muito tempo que nós não fazemos aqui uma live, né? E dessa vez nós resolvemos aparecer para batermos um papo. Tudo bom? Nós vamos ter um papo legal aqui. Paz, com o Daniel. Vocês vão conhecer o Daniel, um grande teólogo de Muriaé. Oh, Deus. Deus tem misericórdia de mim. Oi, gente, boa noite, boa noite. Psicólogo, filósofo, teólogo, cara, tudo isso aí. Rapaz. Além de ser filho... Cara, eu... Fala de quem que você é filho aí, rapaz. Se apresenta aí. Cara, primeiro, boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite quem vai estar aí com a gente. Meu nome é Daniel Pereira Monteiro. Eu sou filho do Nélio Monteiro, que é pastor da IBPS. Ele é pastor da Igreja Batista aqui de Muriaé. E sou filho de Heloísa também. Minha mãe, ela é pedagoga. Então, aqui em casa a gente está um pouco nesse meio, né? Meu pai fez a teologia e fez a faculdade de psicologia. Minha mãe fez a pedagogia e ela é formada em filosofia também. Minha mãe é Amém. filósofa. Legal. Então, graças a Deus aqui em casa a gente está bem imerso nessa área. Meu irmão também é seminarista. Eu sou seminarista, sou estudante de psicologia também, como o Fábio falou. Eu estou fazendo as graduações interagindo, né? Eu faço à distância a teologia e a psicologia eu faço presencial. A pandemia se tornou estudante de psicologia, sou estudante de teologia, gosto muito de filosofia. Estamos indo bem nessa área aí, né? É isso aí, rapaz. Você é o cara, né? É uma falta de educação, Daniel. Você está com quantos anos? Vamos ser Eu tô mal com educados mesmo. 21. Eu tô com 21, poxa. Eu fiz 21 esse ano, graças a Mas Deus. Vou seguindo aí, se Deus quiser, daqui um bom tempo. Falta um ano para me formar, ano que vem eu formo no seminário. E 2 anos, em 2023, eu estou formando em psicologia. Eu vou finalizar as graduações, se Deus quiser. legal. Pessoal, o negócio é o seguinte: hoje nós estamos aqui para um bate-papo. É um bate-papo mesmo. A proposta nem é debate, apesar de nós gostarmos dos debates, lá no Prega a Palavra, a coisa esquenta, né? É verdade. Calvinista, arminiano, Vai juntando tudo, esquerdista, né? direitista, né? Os istas, eles enfim, são representados lá no Prega a Palavra, né? Mas a proposta aqui não é debate, a proposta aqui é um bate-papo mesmo, né? Nós nos atentamos a algumas questões da vida e nós vamos ter como norte aqui, né, que nós precisamos ter um parâmetro, um norte, nós vamos ter o livro de Eclesiastes. Nessa semana eu estive até conversando com o Daniel que o livro de Eclesiastes é um livro que se nós não tivéssemos, ou se nós não tivermos, né, no caso, o conceito, a ideia do que se trata o livro, na verdade, nós acabamos desanimando da vida, né? Não queremos mais trabalhar, não queremos mais ter filhos, não queremos mais... Porque... Não, é um livro totalmente existencialista, né? Faz a gente ficar naquele... Cara, ele tá fazendo eu refletir sobre coisas que talvez eu não tinha pensado antes. Ele tá me fazendo ficar paralisado, porque faz sentido o que ele tá trazendo. O que Salomão, ele traz é um olhar humano para as circunstâncias humanas. E a gente está tão acostumado a passar pela vida sem perceber isso, a gente está tão acostumado a ter contato com isso, mas não parar para olhar a, a circunstância humana, a tristeza humana, a dor humana, a injustiça humana, bem como a sabedoria, bem como a justiça de olho nos olhos, né? Parece que a gente foge um pouco disso, porque isso petrifica, né? A Paralisa. perspectiva de Eclesiastes ela é uma perspectiva muito, muito presente, né? Muito, muito na terra, né? Ela não tem uma perspectiva... os escritos de Salomão e Eclesiastes não têm uma perspectiva assim, de eternidade,
de abstrato, é uma questão mais perto, né? Uma questão mais presente. São situações de sociedade, são situações de comunidade, enfim, de família. Então é algo muito presente. Deixa eu só Fala te aí. agradecer, cara, o seguinte, nesse momento de pandemia, a gente vê que tá acontecendo muita live e tá sendo muito bom, sabe? Eu participei de uma live com o pessoal da PIB aqui de Uhum. Muriaé. Semana passada foi muito legal também, então a gente tá tendo essa dinâmica nas lives, tá sendo bacana. Mas o que mais me dá ânimo, sabe o que que é? É quando vem esse tipo de assunto, sabe? Esse assunto, Sim. igual a gente falou sobre a experiência religiosa, e aí agora a gente vai pensar um pouco sobre o livro de Eclesiastes. Eu tô achando muito interessante como que as pessoas elas estão voltando o olhar para essas questões, sabe? De teologia profunda, de filosofia profunda, de psicologia profunda. Eu fico muito feliz de você ter me chamado para esse papo, porque, querendo ou não, a conversa é uma coisa informal e que a Uhum. partir do momento que a gente está conversando, a gente está suscetível a errar, porque nós somos humanos, cada um vai ter uma opinião, pode ser que em algum momento a gente vai ter divergência aí, mas graças a Deus, poder conversar significa a gente poder compartilhar ideias e criar novas ideias, conseguir aprender um com o outro. E aí eu estou muito feliz de você ter me chamado para conversar. Nos dias de hoje a gente precisa conversar. É Tá sendo um... verdade, cara. É verdade. E agora a nossa responsabilidade aumentou muito, né? Porque entrou o pastor Nélio aí. E aí o negócio, o sarrafo vai lá em cima. Ô, Deus. Mas vamos começar então. Pessoal, a proposta aqui é, como eu disse, refletirmos sobre a vida dentro de uma perspectiva teológica. Né? Eu sou formado em teologia, é a minha formação. O Daniel, ele está estudando teologia, além da psicologia. Então, é uma perspectiva bem voltada para a teologia, para a psicologia e para a filosofia, que apesar de nós não sermos filósofos, a, as nossas formações, elas pendem também para isso, né? Porque a Sim, filosofia... Aliás, eu costumo dizer que a filosofia, o grande legado, não sei se você vai concordar, Daniel, mas o grande legado da filosofia foi a interrogação, a pergunta. Porque a filosofia, ela nunca nos dá uma resposta objetiva. Ela sempre vai nos dar uma interrogação. Né? E essa interrogação, eu acredito que é o grande legado da filosofia. Nós temos aí as questões da dúvida, não daquela dúvida da ausência de fé, né? Da uhum. dúvida mesmo, da dúvida sobre questões humanas. Então, eu acredito que o grande legado da filosofia seja essa questão da interrogação, concorda? Eu concordo muito. Acho que se a gente for pegar aí, ó, três exemplos bons. Se a gente for pegar Sócrates, Sócrates é um cara que o método dele é o diálogo, é dialética. Então, ele trabalha fazendo perguntas. Uhum. O início da criação de uma ideia começa-se com uma dúvida. E você citou a fé, pegando um outro filósofo, um cientista da religião moderno, a gente pode colocar aí, se eu não me engano, é o Leonardo Boff, que ele vai dizer o seguinte: é possível ter fé sem dúvida? É possível a gente ter a nossa fé, crer em algo sem duvidar? Será que a fé não é um passo? Será que ter dúvida não é o necessário para ter uma fé firme? Obviamente, eu não compactuo com a ideia dele, mas já traz essa ideia da filosofia como esse espaço que é aberto através dessa interrogação. Será que é através Mas, da pergunta que a gente constrói? mas é interessante, porque, de certa forma, ele tem razão. Eu não sei a tese toda, eu nunca li Sim, sobre, apesar de conhecer o Boff, mas eu não conheço a elaboração, mas ele tem razão, porque quando se parte da premissa, quem é Deus? É uma pergunta, né? Quem é Deus? Eu vou então procurar saber quem é este Deus. Como que eu posso conhecer a este Deus? É uma outra pergunta. sim, Tá? sim. Ele deixou algo para que nós pudéssemos conhecer a Ele. Então, a fé ela vai ser resultado de todas essas dúvidas, né? De todas essas perguntas. Vamos começar então do começo. Manda É, brasa.
Eclesiastes capítulo 6, verso 9, nós vamos fazer da seguinte maneira. Eu leio o texto e depois nós vamos conversar sobre o texto. Eclesiastes capítulo 6, verso 9, diz assim: melhor é conter-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido. É correr atrás do vento. Eclesiastes capítulo 6, verso 9. Melhor é conter-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Eu estou lendo na versão NVI, me parece que eu enviei para você na versão NVT. Ela tem uma diferença. Você está na NVT? Eu tô. Na verdade, estou na NVI também. Tô Na NVI, né? Sim. Pois é, aqui nós temos a ideia de ambição. Pelo menos é o que eu entendo. Sim. Ambição, quando ele diz que é melhor você se conter com aquilo que você tem, né? Com aquilo que você já adquiriu, do que você sonhar com aquilo que o seu coração deseja. Eu queria pensar, então, sobre essa questão da ambição. Qual é o limite, na sua opinião? Dê a sua opinião, o limite da ambição. Porque se nós fôssemos pensar sobre a nossa própria vida, nós precisamos ambicionar algo. Com certeza. Né? Essa ambição, ela vai ter também um outro sentido, não aquela ambição voltada para o pecado, para a ganância, né? Mas a ambição de querer. Como você enxerga essa questão pensando na vida, o sentido disso? Dá a sua opinião aí. Te coloquei em uma situação difícil? Não, muito bom. Eu acredito que a ambição é algo necessário, sem dúvida. A gente precisa, porque isso é o que nos move. Se a gente considerar que você tem ambição por fazer o bem, a gente não está considerando aqui a ambição como algo negativo ou como um tipo de pecado. A gente está considerando a ambição para aquilo que é positivo, para aquilo que te faz o bem, para aquilo que te movimenta, te leva em direção a algo. A sensação que eu tenho quando eu leio Eclesiastes é como se eu estivesse ouvindo uma pessoa que ela alcançou tudo. É como se ela já tivesse. Ela foi tão alto, mas tão alto, que talvez não exista mais ambição. Talvez seja o momento dele parar e aquietar o coração. Talvez ele já tenha ido tão além, mas tão além que homens comuns tenham ido, que para ele não existe mais nada que espanta, não existe mais nada que arde os olhos. E aí, quando se chega nesse momento, é o momento de se pensar em contentar-se com aquilo que se existe, com aquilo que se tem. E eu acho muito interessante porque, se a gente considerar o contexto histórico de Eclesiastes, levando em consideração aqui como premissa que o autor é Salomão, a gente tem que considerar aqui que o reinado de Salomão, embora tenha sido um reinado muito próspero, era um reinado que tinha um índice muito grande de pessoas que trabalhavam em situação totalmente insalubre. Eram pessoas que trabalhavam cerca de 16, 18 horas por dia em Minas. Então, quando eu leio Eclesiastes, eu não acredito que ele está falando para o cara que está trabalhando igual um condenado para conseguir sustentar a família. Ele está falando com aquele que ele já chegou num patamar da vida que ele não necessita mais disso. E quanto mais ele continuar correndo, isso só continua sendo vaidade, só continua sendo uma ambição que só vai causar mal. Pelo menos é essa a perspectiva que eu tenho. Então, eu acredito que a ambição ela vai ter o seu limite a partir do momento que você alcançar um patamar e você olhar para isso e você perceber o seguinte, cara, eu já fui longe demais, eu já conquistei aquilo que eu poderia ter conquistado, que tem a ver com uma realização pessoal, com aquilo que Deus me chama para poder viver. Eu estou indo para muito além, eu estou querendo muito mais. Por que eu quero tanto? Por que o meu coração ele está voltado para essa riqueza tanto? Por que eu quero tanta abundância assim? Por quê? Por que o meu coração está me levando nessa direção? E aí é nesse momento que eu acho que é o momento de parar, é o momento de refletir, entendeu? Porque talvez isso esteja transformando você. Pode ser que o que esteja te movendo não é você que controla a sua ambição, mas é a sua ambição que controla você. Entende? Excelente, Então, cara. essa é a distinção que eu faço. Porque se a gente pensar em ambição
considerando uma pessoa que ela já alcançou um nível de status social, um nível de riqueza, que está para além, que não passa necessidade, com uma pessoa que atualmente está passando fome, precisa colocar pão na mesa, a ambição dos dois são ambições muito diferentes. A ambição desse daqui pode ser conseguir comprar o alimento no final do mês. A ambição dele pode ser conquistar uma casa própria, pode ser conquistar um carro. Obviamente que qualquer coisa pode se tornar um ídolo no coração do homem. Mas o cara que já tem tudo, o que que ele vai ambicionar? O que que ele procura mais? É, na mesa que falta o pão, a ambição vai ser o pão, né? E na mesa que tem fartura de pão, vão haver outras ambições. E como você disse, um ou outro pode se tornar um ídolo, né? Independentemente da condição. A probabilidade da riqueza se tornar um ídolo no coração do rico, ela é muito maior, né? Mas, mas muito interessante, rapaz, essa sua fala, porque é como eu disse, se nós não entendemos Eclesiastes, nós deixamos de sonhar. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, sonhar é correr atrás do vento. Isso aí no final não vai resultar em nada. Mas a ideia não é essa. A ideia é exatamente o que você disse. Eu entendo assim também. É a questão de deixar um sentimento ou uma situação dominar o nosso coração. Eu acredito que o limite está no domínio. Eu até estava conversando com meu cunhado. Meu cunhado também gosta muito de ler livros de filosofia e de sentido da vida, né? Ele está lendo um livro interessante, até me esqueci o título. Mas nós estávamos falando sobre isso, que o rico, inclusive Salomão vai escrever sobre isso, ele nunca se contenta, né? Mas o rico que Salomão diz não é o rico, é aquele que tem a riqueza como o seu senhor. Objeto de desejo, como objeto de desejo. Então ele nunca vai se contentar. Mas, rapaz, interessante. Vamos partir, porque senão não vai dar tempo. São alguns versículos. Pessoal, de vez em quando vou ter que dar uma tossidinha aqui. A garganta está ruim, não é Covid. Tá bom? Graças a Deus. Graças a Deus. Aí, né? Por falar nisso, como é que tá Muriaé? Tá igual? Estável? Piorou ou melhorou? Então, a gente deu uma melhorada. A gente estava em onda roxa. A gente desceu direto para amarela. Não sei porquê, não cheguei essa informação para mim, mas a gente desceu direto para amarela e agora a gente chegou na vermelha. Então a gente pode considerar que a gente conseguiu descer, tá um pouquinho mais controlado do que estava. Mas o frio tá aí, o frio chegou, o frio tá aí. Pois é, rapaz. É isso, né? Eclesiastes capítulo 5, verso 7. Vai falar de sonhos novamente, né? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, muitas conversas inúteis, tenha temor de Deus. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. A NVT também ela nos dá uma outra ideia. O sonhar aqui não estaria, talvez, no sentido da vanglória. O sonho distante da realidade, ou sonhar de forma autônoma, e aqui dentro de uma perspectiva mais teológica, sonhar distante de Deus, né? Talvez não seria essa a ideia aqui de Salomão, em meio a tantos sonhos absurdos. O que nós poderíamos trabalhar em cima desse texto? Eu entendo assim, que os sonhos absurdos, e ele compara os sonhos absurdos às conversas inúteis, ou seja, que não traz significado ou sentido algum, seria talvez desassociado de Deus, esse sonho. Né? Sonhar absurdamente seria sonhar por conta própria, muito dentro de uma vanglória, muito dentro de uma soberba, muito dentro de um querer. Inclusive lá na igreja, eu costumo, de vez em quando, me utilizar de uma frase, eu não sei se foi eu que formulei, ou se eu copiei de alguém, com sinceridade eu não lembro. Mas eu digo o seguinte, que nenhum dos seus sonhos
se realize. Mas, naturalmente, há um choque, né? Porque quem desejaria ao outro que nenhum dos seus sonhos se realize? Mas eu completo dizendo, mas que todos os sonhos que Deus tem para a sua vida, eles venham se concretizar. Porque é isso que eu penso. Como diz a canção, os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Né? Vamos lá. Cara, eu amo qualquer versículo que fala sobre o temor ao Senhor. Temor é uma das coisas que é um dos termos bíblicos que eu tenho tirado tempo para poder estudar. Eu acho que vou tentar elaborar meu TCC em cima de temor ao Senhor, da experiência religiosa que tem a ver com temor. E eu acho impressionante qualquer versículo, por quê? Porque geralmente ele sempre compara, quando se traz o temor a Deus, sempre mostra a inutilidade da vida humana. Sempre mostra como que as coisas da realidade elas são totalmente banais. Em todos os versículos bíblicos que tratam o temor, é como se o sentimento que batesse desvalorizasse a experiência da vida humana. Fosse algo. Existe alguma coisa a mais que é muito maior do que isso. Todo evento que bate temor, seja na experiência, desde a ressurreição de Cristo lá com Maria, encontrando ele, até Abraão lá em Gênesis. Então eu acho interessante quando ele desvaloriza o sonho humano e os diálogos inúteis do homem, pontuando o temor a Deus. Porque talvez isso faça uma referência para nós de que quando a gente está falando do temor a Deus, do conhecimento do Deus verdadeiro, tudo aquilo que está para além das nossas vontades, dos nossos desejos, tudo aquilo que sai da nossa imaginação, da nossa perspectiva para o futuro, tudo aquilo que sai da nossa boca, perde a validez. E aí, o que a gente pode guardar? A primeira coisa que a gente guarda é o temor ao Senhor. E aí, depois a gente começa a sonhar. Depois a gente começa a falar. Mas você me fez lembrar aqui, quando eu expus o Salmo 127. Na época, já tem um tempo, mas eu me lembrei quando você estava falando, porque o Salmo 127, assim como a poesia judaica, ela diferentemente da poesia, né, portuguesa ou brasileira, ela usa de contrastes, né? E aí eu me lembro que eu falei da felicidade daqueles que servem a Deus e da inutilidade da vida daqueles que não servem a Deus. Foi mais ou menos por esse caminho que eu expus o Salmo 127. E, de fato, as questões mais relevantes e os atos mais relevantes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, eles estão muito ligados a essa temática, ao temor a Deus. Né? A igreja de Atos, se nós fôssemos analisar a igreja de Atos, uma das características principais da igreja de Atos é que a palavra diz que em todos haviam temor. Em todos haviam temor. Eu acho interessante esse termo que em todos, ou seja, era uma comunidade de fé que estava surgindo e em todos havia temor. Não era numa parcela, era em todos. A palavra diz em todos. Então, certamente foi este ponto que trouxe a relevância da igreja primitiva, que serve de modelo para nós, né, até os dias de hoje, se tratando de igreja. Daniel, vamos caminhar? Vamos embora. Como que é? Não sei se você poderia, você ainda está estudando, mas não sei se você poderia trazer essa questão. Nós estamos falando de abrir mão dos nossos sonhos, né, do ego e do alter ego aí, né, talvez para vivermos ou submetermos toda essa questão interna aos pés daquele que domina sobre tudo e todos. Como que a psicologia, fazendo um paralelo talvez aí com a teologia e pensando dentro de uma perspectiva cristã, como que a psicologia trataria com isso? Porque, na verdade, a psicologia ela vai um pouco contra isso, né? Ou seja, da desvalorização do eu. Porque na teologia, dentro da perspectiva Deus e o homem, há uma desvalorização do eu, quando Jesus disse, aquele que quer vir a mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me segue.
E aí a sim, psicologia, ela tenta também, né, trabalhar, só que, pelo menos pelo que eu entendo, para sanar alguns problemas de ordem psicossomáticas, ela tenta estimular o ser humano a se valorizar. É uma com linha muito certeza, fina, não é? com certeza. Quando a gente está falando de psicologia, tem uma coisa que a gente tem que é, deixar sempre claro. A psicologia, ela é dividida em escolas. Então, existem psicologias. Sim, São linhas de pensamento dentro da psicologia, são escolas. A escola hoje, que é a escola que eu tenho participado mais, que eu tenho estudado, tenho participado com, eu sou discipulado por uma escola. é, Eles vão entender o seguinte: eles vão considerar que isso é o processo que a gente chamaria de individuação. O que é individuação? É o momento que o ser humano ele passa a se separar dos outros, das pessoas que estão ao seu redor, e ele passa a conhecer a si próprio. Ele passa a ser um ser livre, passa a ser um ser autônomo, um ser que conhece a si próprio e vive uma vida de acordo com aquilo que ele próprio traçou, aquilo que ele conseguiu desenvolver na caminhada dele, que é próprio, que é pessoal. Isso bate um pouco no sentido de que o processo de individuação, se a gente fosse pensar numa mentalidade cristã, seria de fato a submissão do homem a Cristo, entende? E é algo que é sim, respeitado por essa linha da psicologia, inclusive, que o homem se submeter aos desejos do Deus Criador, se submeter a um contato com esse Deus Criador, é antes de tudo um processo de individuação. É o momento em que o homem ele vai ter plena consciência de si próprio, ele vai passar a traçar um caminho em que ele é um espírito livre. Ele é uma pessoa que de fato se conhece. E isso é importante por quê? Porque se a gente pegar até São Agostinho, por exemplo, a gente vai perceber que no momento em que eu passo a conhecer a Deus, só a partir disso eu me conheço. Então, essa caminhada em que eu submeto meus sonhos, eu submeto minha vida, eu passo a ter um coração diante de Deus, é o momento em que eu passo a me conhecer. O momento que eu conheço a Deus é o momento que eu conheço a mim mesmo. Eu só consigo ver Deus, eu só consigo me conhecer me enxergando através dos olhos de Deus. Antes disso, toda a ideia que eu tenho a respeito de mim tá, como que eu posso dizer, tá numa perspectiva cristã, tá corrompida com todos os conceitos sociais de uma vida andando aqui na Terra, em contato com minha família, com a cultura, e etc. A ideia de que eu estou vivendo uma vida, mas a vida que eu vivo, eu não tenho autonomia, porque eu não estou individuado. Eu não consegui sair da bolha, romper com a bolha para viver algo que é verdadeiro. Entendeu? ok, Então a gente vai ter entendo. essas linhas da psicologia que vão dar abertura para a gente enxergar o fenômeno religioso como algo extremamente positivo. Extremamente positivo. Show. Tá vendo, pessoal? Falei que o negócio ia dar certo, rapaz. Estou com o Daniel aqui, cara. Não é pouca coisa não, rapaz. É brabo, isso aí é brabo. É, Ô, gente. mas é muito, muito, muito legal, cara. Eu, eu tô meio desestimulado para voltar a estudar em outra área, sabe? Algumas pessoas me falam, você deveria fazer isso, fazer aquilo outro, fazer. Aí eu tô querendo focar mais naquilo que eu fui chamado mesmo. É isso aí. Talvez fazer Mas uma aí que pós e tá. tal. Olha isso aí, Mas é ó. uma Olha o que área. que você tá Oi? falando. Olha o que que você tá falando. Eu quero focar naquilo que eu fui chamado. Isso aí é É, individuação. É você querer sim, traçar o seu caminho dentro daquilo que algo maior estabeleceu para você. Isso vai sim. fazer de você uma pessoa feliz. É. Não, verdade. E apesar de eu gostar de outras áreas, né? Eu gosto muito de história, gosto muito de economia, gosto muito de psicologia, aliás, eu gosto de tanta coisa, né? Brabo. Tá Mas, certo. mas na área da música e do ministério eu acho que já saturou já. O No... meu HD já não está funcionando tão bem como ele funcionava outrora, entendeu? Os cabelos brancos vão Entendi. chegando, tá vendo? Já bateu os Ah, rapaz, mas 37, já isso aí é bateu os 37. maturidade. Isso aí é experiência dentro da igreja. Isso aí é o É, conhecimento, é o andar com a ovelha.
Você tá em Ih, outro rapaz. patamar, em termos relacionais aí, ó, em termos teológicos. Eu tô aqui pra aprender com você, rapaz. Ah, para Só com isso. pode. Com Para certeza, com sem, isso. sem dúvida. Que é isso? Você está aos pés de Nélio. Quem sou eu? É, hoje nós estamos vivendo um momento muito delicado enquanto nação, né? O Brasil desde 2000, eu acredito desde 2014, desde 2010, mas mais acirrado mesmo desde 2014, o Brasil entrou numa dicotomia aí. Eu sou crítico da dicotomia e algumas pessoas até me perguntam, né? De vez em quando eu faço aí uma caixinha de pergunta no Instagram, algumas pessoas me perguntam por que eu parei de falar de política. Eu falava mais de política e hoje eu falo menos, porque eu tenho percebido que no Brasil não se debate mais políticas, mas políticos, né? Falam-se muito sobre os Sim. políticos. E eu penso que toda democracia existe situação e oposição, e é normal que isso aconteça, e é normal que haja os debates. Eu não sou contra o debate, não sou contra os opostos. Eu sou contra o que isso se tornou no Brasil, parecendo torcida de time de futebol, e eu fico assim, às vezes eu sou rotulado de algumas coisas, né? Já fui Uhum. rotulado de esquerdista, já fui rotulado de tanta coisa que eu não sou mesmo. Eu falo isso com muita liberdade porque eu não sou. Além de que direita e esquerda no Brasil é algo muito difuso, muito complicado. Né? Com certeza. Enfim, você trazer significado para isso, porque é muito complicado. Mas nós vamos É verdade. perceber no livro de Eclesiastes, eu vou ler aqui o versículo e o porquê de eu estar tratando dessa situação. Capítulo 5, verso 8 diz assim: se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhe são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa posição superior, e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. O que nos leva a entender, quando Salomão escreve estas palavras, que toda opressão, na verdade, ela é oriunda, ela é vinda do sistema. Isso não é de hoje. Por exemplo, no Brasil, se nós fôssemos trazer um paralelo e aplicarmos para os nossos dias, 50% do PIB nacional é para sustentar a máquina pública. Mas não é a máquina pública do servidor público, o policial, o agente de saúde. Enfim, é a máquina pública de Brasília, né, que é o grosso da coisa. Né? E, e nós percebemos que o próprio sistema possibilita a corrupção, ainda que essa corrupção seja legal. É interessante isso, o que ocorre no Brasil, porque, por vezes, por vias legais, nós temos pessoas praticando corrupção. Então, Uhum. nós vivemos num país onde mais de 100 milhões de pessoas passam por situações difíceis. Apenas, me parece, 18% da população, se eu não estou enganado, ganham acima de dois salários mínimos. E, e nós vamos perceber que isso não é privilégio, entre aspas, né, no caso, do Brasil. Uhum. Isso acontece desde sempre, né, rapaz? Interessante isso, né? Eu, eu tô no momento da minha vida que eu desisti totalmente de falar de política, sabe? Eu cheguei até a comentar isso muito com meu pai, com meu irmão também, sobre por quê. Porque como eu tô dentro da psicologia, eu tô dentro da teologia, e na teologia eu tô dentro de uma área bem conservadora, eu fico o tempo todo batendo cabeça com isso, porque é os dois falando, entendeu? A psicologia, como ela abraça um ideal muito mais humano, no Uhum. sentido que a gente precisa dar significado para o que é um ideal humano, senão o conservador não abraçaria, né? Mas ó, é que a gente está falando aqui de sentido humano, de liberdades individuais e certos níveis que o conservadorismo vai observar como algo um pouco problemático. Então a gente vai ter o diálogo dessas duas coisas acaba fazendo com que você desprenda muita energia para ter que lidar com as duas.
E é uma temática que eu não consigo lidar, é uma temática que eu não consigo desprender energia para poder estudar, porque não é meu foco. Então eu acabei abrindo mão de política. Mas o que eu percebo é que existe sim desigualdade, existe sim maldade no mundo, e a gente necessita de justiça social. A gente precisa de pessoas que sejam convocadas por Deus para liderar nossa nação na justiça social. Porque quando a gente percebe o que Eclesiastes está dizendo sobre, olha, existe o mal, pessoas sofrem, pessoas continuam passando fome, pessoas serão escoteadas, pessoas vão sofrer com a opressão dos grandes, daqueles que são mais ricos, e sempre vai ter alguém que vai estar em algum patamar maior e, e isso é uma máquina que se autogera, que se autogoverna. E isso não é uma questão de capitalismo, é uma questão de existência humana. Desde que nós somos humanos, sempre existiu um ideal de hierarquia e esse ideal de hierarquia ele acaba gerando essa capacidade de enxergar o outro como submisso, eu como maior que ele, e a partir disso eu me vejo detendo ele como, em casos mais anteriores e mais graves do que hoje, mas que ainda existe, observar o outro como minha propriedade, como aquilo que me pertence. Então, eu acho que isso é uma grande questão que nós cristãos precisamos lidar, e eu acredito que nós estamos lidando. Eu acredito que a igreja hoje ela dialoga sobre justiça social. Nós temos bastantes livros lidando com justiça social, e no final das contas, eu acho que é nos posicionar mesmo com esse ideal de que, cara, a gente vive numa nação que está sofrendo com corrupção. Então vamos parar de preocupar com o problema da Europa, vamos parar de preocupar com o problema dos Estados Unidos e vamos ter que lidar com a realidade brasileira. Tem gente que está aqui sofrendo com fome. E ao mesmo tempo que tem gente sofrendo com fome, tem pessoas que não estão passando fome, pegando o auxílio. Tem gente que tem dinheiro e que não passa fome que pega auxílio. O problema não está na mentalidade só dos políticos. O problema da nossa nação está na base até o topo. O topo é o momento em que a coisa fica escrachada. Mas quando entra coisas como, por exemplo, esse auxílio, aí a gente percebe a base roubando de si própria. Infelizmente. É, ô Daniel, eu tenho, né, como eu disse, eu tive muitos desgastes, sobretudo nessa última eleição, porque eu sou bem autônomo no pensar. E isso, graças a Deus, eu adquiri. E eu penso o seguinte, e quando eu estou em uma situação de decisão, eu vou estudar sobre o que eu preciso decidir. Eu não Sim, vou pelo sim. vídeo do WhatsApp. Uhum. Tá? Eu não vou por frases eleitoreiras. Eu não vou por... Enfim. E eu já tive essa crise. Sobretudo no ano de 2018, eu tive muito dessa crise que você passou por ela. Só que aí, o que eu me apeguei foi às escrituras. Sei. Porque o que eu penso é o seguinte, não é porque o grupo X, ele agora se aprimorou de uma bandeira que é bíblica, que eu vou deixar de ser bíblico porque um grupo X se apoderou de uma bandeira. Um exemplo, poderíamos dizer. Suponhamos que amanhã o PSOL, que é da extrema esquerda, comece agora a apoiar uma bandeira, ou levantar uma bandeira, como se fosse uma bandeira própria, de uma causa que o próprio Evangelho defende, como, por exemplo, a questão dos oprimidos, do órfão, da viúva, dos marginalizados, enfim, aqueles que eram lançados à margem. Eu vou deixar, então, de viver um parâmetro bíblico, porque um determinado segmento que eu não concordo agora levanta a mesma bandeira. Então foi dentro dessa linha que eu comecei a viver. A viver. E de outra sorte também. Né? Eu poderia dizer que eu sou exatamente de centro. Politicamente dizendo, de centro. Sim. Porque
conservador nas questões morais, porque hoje direita e esquerda também é balizado por isso, Com certeza, com certeza. né? E economicamente eu não sou tão à direita, não Uhum. sou, né? Justamente porque o meu problema não é com o camarada que tem condições de entrar dentro de um restaurante e pedir escargot com champanhe. Eu não tenho problema nenhum com isso. O meu problema é a família que está lá do lado de fora, no mesmo restaurante, mas na lata do lixo, procurando o que comer. Então, essa é a minha questão. Concordo. Entende? Então, eu penso assim, né, o Velho Testamento, então, nós vamos perceber Deus, né, ele sempre alertando o seu povo com relação a isso. É assunto para mais de metro, né, meu amigo? É É, isso assunto aí que nós é poderíamos ficar profundidade aqui em demais. outra live, É né? verdade, isso aí é brabo. A tristeza é uma bênção? Sim ou Pra não? mim é. Pra mim é. Então, Eclesiastes capítulo 7, verso 3 diz assim: é melhor ir na casa, ou melhor, né? Verso 2, eu vou ler no verso 2. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O rosto triste melhora o coração. Rapaz, quanto sofrimento nessa pandemia, quanta dificuldade que nós temos enfrentado, mas quantas reflexões para nosso crescimento nós tivemos, né? Eu confesso que na semana passada eu fiquei muito triste com a morte do Paulo Gustavo. Eu estava orando, né, por algumas pessoas de perto, mas ao mesmo tempo orava, né, pela recuperação do Paulo Gustavo. Eu tenho orado pela mãe do Jonathan Neme, né, desse comediante evangélico. A mãe dele também está entubada. Mas o que me veio assim na morte dele é como essa doença é trágica, né? Ele não tinha assim uma comorbidade que poderia se dizer, né? Ele tinha uma asma como eu tenho, né? Pelo Sim, que eu fiquei sabendo, depois eu li sobre isso. 42 anos, pelos parâmetros que nós temos hoje, uma vida muito breve, né? com certeza. E assim, mexeu comigo, sabe? É como se eu tivesse me colocado num lugar, eu estou com 37, né? Faltam 5 anos para 42 anos. Eu me coloquei no lugar, pensei na família, pensei na mãe, pensei, rapaz. E o pior é que eu tenho percebido que muitas pessoas não têm refletido sobre isso, tudo que está acontecendo no Brasil. Essa é a minha grande tristeza. Eu ando pelas ruas e percebo as pessoas vivendo como se nada tivesse acontecendo, cara. Né? Eu acho isso muito triste. E com certeza, a tristeza, ela é uma grande bênção. É, Com eu, certeza. eu não sei o que eu fiz, não sei se foi uma pregação. Me parece que foi uma pregação, eu até postei ela no YouTube, no meu canal. Eu fui pregar na PIB lá de Itaperuna. E eu estive falando sobre a educação dos pais com relação aos filhos, já na fase das decisões, quando os filhos já podem tomar suas próprias decisões. E eu estive falando sobre essa questão. Eu preguei na parábola do filho pródigo, né? A Sim, liberdade que o pai deu para o filho, do filho tomar suas próprias decisões, quebrar a cara, sim, cair em sim. si, Muito bom, muito bom. retornar por conta própria para o colo do pai. E eu coloquei a tristeza do coração do pai, certamente ficou triste. Com Deu o filho certeza. ali, considerando a ele como morto quando pede a herança. Mas, enfim, a tristeza que também o filho passou, e que teve que passar, foi o que trouxe cura para o seu coração. Não é isso? É, acho que a questão do Paulo é um assunto até um pouco complicado de falar aqui no Brasil, por quê? Porque ele era um cara que era amado pela nação como um grande comediante, entendeu? Ele era um ator incrível. Então, assim, eu achei incrível, porque o Brasil ele realmente está muito polarizado politicamente.
E eu consegui perceber os extremos se encostando por causa da pessoa do Uhum. Paulo, entendeu? Então, para mim, Verdade. isso mostra como que o país ele tinha um carisma por ele. Agora, quanto à questão do sofrimento, eu acredito que o sofrimento talvez seja das únicas formas da gente ter contato com Deus. Porque o sofrimento é aquilo que faz a gente parar, é aquilo que faz a gente perder o ar e parar e pensar, olha, tem alguma coisa aqui que não é para ser assim. Não era para ser assim. Tem alguma coisa aqui que demonstra que a vida é muito triste, demonstra que a vida, ela não é um mar de rosas, demonstra que a vida não é um lugar fácil de se viver. A nossa, o nosso povo perdeu a consciência de que a vida ela é dura, de que a vida é um espaço onde nós tentamos sobreviver, onde nós estamos lutando pela sobrevivência o tempo todo. E eu acredito que esse momento é um momento para a gente refletir a respeito da nossa fragilidade como pessoa. E, pelo menos eu, é no momento em que eu sofro mais, é o momento onde eu sinto mais dor, que eu paro para pensar naquilo que é humano. E quando a gente para Sim. pensar no que é humano, aí a gente deixa de lado todas as diferenças. Porque ser humano não é ideológico. Ser humano não é filosófico ou político. Ser humano é só ser humano. E aí, a partir disso, a gente não tem divisões. Então, a morte de alguém, quando alguém morre e a gente vê essa morte, é o momento da gente refletir sobre aquilo é o que eu sou. Aquilo faz parte de quem eu sou, porque ele carrega a mesma coisa que eu carrego. Ele carrega a imagem de Deus, ele carrega dentro dele as mesmas marcas do pecado, e ele carrega a vida, aquilo que move ele era o mesmo que me movia, e agora acabou. Então isso faz a gente refletir, faz a gente parar e pensar em como nós estamos levando a nossa vida, só que para além disso faz a gente pensar se existe algo além. Se a gente realmente pode confiar que existe algo para além daqui. E aí é o momento em que a gente começa a encostar em Deus. É o momento em que a gente começa a pedir socorro. E isso é resultado das nossas decisões e atitudes na vida, né? Com Porque certeza, depois com que certeza. finda, depois que fecha a janela, aí, meu irmão, já era, né? Ô Fábio, Assegurados na Bíblia que nós entendemos dessa forma, né? com certeza, Porque as decisões que nós tomamos, elas precisam ser em vida. Vai com lá. certeza. Deixa eu ler um poema para você. Vai lá. Para mim, vai dedicar a mim o É, poema? para quem tá aí junto com a gente também, pra gente poder pensar nisso. Tem um Sim, vai poema lá. que é de um pensador chamado Oscar Wilde. Oscar Wilde, em inglês, né? Sim. Eu não sei a pronúncia certa, mas esse poema me chamou muita atenção. Ele diz o seguinte: a gente sempre destrói o que mais ama, seja no campo aberto ou em uma emboscada. Alguns destroem com a leveza do carinho, outros com a dureza da palavra. Os covardes destroem com um beijo, os valentes com a espada. Mas a gente sempre destrói o que mais ama. Eu achei muito interessante essa narrativa dele, porque me faz pensar justamente na narrativa de Eclesiastes. Nessa vida que é dura, nessa vida que não importa o que você faça, você sempre vai estar diante de um muro. E esse muro é o sofrimento. Não importa para onde você corre, não importa para onde você vai, tem um muro aqui. Você pode tentar filosofar a respeito do muro, tentar entender o que é o muro, mas você sempre vai dar de cabeça com ele. E isso me faz pensar muito a respeito da natureza de nós seres humanos, da nossa vida. E essa ideia de que o homem ele sempre mata o que mais ama. Isso me lembra muito a ideia de um Deus, só que é o Deus que se matou por amor àqueles. É um amor reverso, né? Enquanto a gente mata o que a gente ama, ele se mata por amor. É bem contraditório, né? É. O, o paradoxo, né, que existe, ontem eu estive pregando, Dia das Mães,
Aí eu me utilizei do texto, né, do Cântico de Maria, né, intitulado Magnificar, Lucas capítulo Sim, 1, e, e eu falei um pouco, né, entrei muito rápido na questão, mas falei do paradoxo que havia no coração de Maria, a alegria, né? Inclusive eu até postei isso essa ideia é de Barclay. Eu sei que tem muitas pessoas, muitos teólogos que não são muito afeiçoados a Barclay, mas eu acho assim sim. os escritos de Barclay, não me atendo à questão doutrinária que ele cria, ou enfim, mas os É um escritos dele pensador. eu gosto muito, gosto muito. E ele diz o seguinte com relação a essa questão do paradoxo de Maria. Ela tinha grande alegria por ter no seu ventre o Salvador do mundo, mas ao mesmo tempo uma grande tristeza por saber que aquele Salvador do mundo, ele teria que morrer e ser pendente em uma cruz para a salvação do mundo. Eu não sei se ela tinha plena certeza que seria no madeiro, mas Sim, enfim, por conhecer as Escrituras certamente, né, por ser uma judia, né, piedosa, sim, sim, certamente ela sabia o que implicava a vinda do Messias, a morte do Messias. sim. E então, com certeza, ela tinha em sua mente, eu penso, né, que em um dado momento aquele filho lhe seria tirado, né? Ou seja, a grande alegria, mas ao mesmo tempo uma grande tristeza. É um paradoxo. A vida é assim. Com A certeza. vida ela é assim. Aí eu digo que a tristeza, um outro paradoxo, né? A tristeza é uma grande bênção, porque nos faz refletir. Se essa vida existe tanta tristeza, será que não existe algo além disso? Será que Sim. não existe uma proposta diferente? Será que tudo se resume a isso? Eclesiastes vai tratar muito disso. Será que se resume a isso? E interessante que no final Eclesiastes ele vai terminar de uma forma muito legal. Né? Quando Salomão vai dizer, a suma teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Né? Sensacional. Então, é como se ele estivesse dizendo, né? Há algo além. Não é só isso. Eu falei muito da vida, eu falei muito dos sonhos, eu falei muito dentro de uma perspectiva aqui, no agora, mas eu digo para O- vocês, há algo além. Você, parece que você deu uma É isso? travadinha pra mim. Eu não ouvi o É finalzinho, você, tem como você. Sou eu que tô você caindo? também deu uma travadinha para mim. Eu estive dizendo que quando Salomão ele termina o livro dessa forma, né, a suma ou seja, tudo se resume em teme a Deus e guarde seus mandamentos. É como se ele estivesse dizendo, olha, existe algo além, não fica por aqui. Né? Amém. Amém. Com certeza. É, tem uma coisa que eu sempre carrego quando estou lendo Eclesiastes, que eu acho que qualquer leitor deveria começar com isso. Que é o seguinte, eu já começo lendo sabendo que eu vou ouvir uma crise existencial. Eu vou ouvir um homem falando de uma análise da vida. E se ele faz uma análise da vida de uma forma correta, então ele vai fazer uma análise triste. Não tem como eu esperar que ele vai fazer uma análise apaixonante da coisa, porque a vida é dura, a vida existe tristeza. Para que a vida se mantivesse, foi necessário que houvesse morte. Então, no final das contas, a gente está falando aqui que existe dor, existe separação, existe tristeza, existe mágoa. Mas uma coisa que eu carrego é o seguinte: tem um cara que é o Dostoiévski. Ele vai dizer o seguinte: que quando o Brasil foi descoberto, a maior alegria de. Esqueci o nome do cara agora, não tô acreditando nisso. Pedro Álvares de Cabral, né? A maior alegria não era a descoberta do. Não, a maior alegria não foi depois de descobrir. A maior alegria foi a trajetória até encontrar. Então, a experiência da vida, ela não pode ter um ponto final que acaba agora. O ponto final tem que estar depois da gente caminhar
toda a nossa trajetória. E porque o olhar de Eclesiastes é um olhar paralisante. E a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente está em contato com coisas paralisantes, a gente pode tentar colocar um ponto na nossa trajetória agora. Seja com desânimo, seja outras pessoas apelando para um nível do suicídio, no caso. A gente tem essas questões com coisas paralisantes que fazem com que a gente pare para pensar que é bom, mas ao mesmo tempo pode travar a nossa realidade, pode travar a nossa vida. E quando eu ouço isso, eu fico pensando que, por mais que a vida tenha todas as suas tristezas, todas as suas tragédias, existe algo muito belo em viver e participar de toda a trajetória que é permitido. Existem muitas coisas boas na vida, e o olhar de Salomão foi interessante, ok, mas eu acho que ele deixou de colocar muitos momentos preciosos que ele com certeza teve, que ele poderia ter anotado no livro. E eu acho que a gente parte desse princípio, de que a gente vive uma vida que, se você parar para analisar, existe tristeza, você não deve se paralisar diante disso. Por quê? Porque no final das contas, a gente tem uma coisa que nos distingue de Salomão naquele dia. A gente tem um livro de um homem que era Deus e diz o seguinte: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Verdade. A gente tem a chave para a gente ler Eclesiastes e sair de Eclesiastes com um sorriso no rosto. A gente tem aquele que venceu o mundo. Verdade. Como toda boa pregação expositiva, estamos concluindo apontando para Cristo, não é isso? Amém, glória a Deus, isso aí, apontando para Cristo. Estamos apontando para Jesus. Jesus é a chave de toda a interpretação. Ô, Fábio, mas aqui, ó, foi um prazer conversar com você. Sinceramente, eu amo parar para refletir a respeito desses livros. São livros que mexem muito comigo. Eu sou uma pessoa que gosta de pensar nas questões existenciais. Eu sou uma pessoa que também sofre com algumas paralisações das questões existenciais. Às vezes eu me paro. Quem me conhece sabe, o Gabriel, meu irmão, minha mãe, meu pai, eles falam que eu sofro com muita intensidade. Minha namorada fala muito isso comigo também. Você sofre com muita intensidade essas questões existenciais, mas eu acredito que tem a ver com o meu chamado. Igual você colocou, eu acredito que tem a ver com o meu chamado. E eu fiquei muito feliz por você ter me convidado. Para mim é uma honra estar com você. Eu agradeço pelas provocações que você trouxe, por esse momento que a gente pôde compartilhar junto. E, no mais, é agradecer mesmo. E se você quiser finalizar aí com uma oração, abençoando essa nossa conversa para a glória de Deus, porque daqui a pouco o Instagram tá dando rasteira na gente, né? É isso aí, pessoal. Né, nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco do começo até o fim, aqueles que entraram depois, tem alguns que estão entrando agora. Nós estamos finalizando, mas essa live ela vai permanecer aqui no meu canal. Né, eu vou no meu canal não, no meu IG. E no meu canal também depois eu vou salvar ela e vou postar lá no meu YouTube. Eu costumo salvar lá e deixo lá disponível, né, para ficar um material permanente. Tá? Poxa, cara. E queria agradecer a todos vocês. Aqui esse papo é um papo que nós temos, inclusive, nos intervalos lá do Prega a Palavra, quando a gente está estudando junto. Com certeza. É papos desse jeito que a gente tem, né? Não talvez nessa intensidade, mas sempre dentro dessa ideia do bate-papo mesmo. E nós queríamos compartilhar um pouco disso com vocês, com todos vocês, né? Agradecer a Deus. Vamos terminar então com uma oração? Vamos lá? Senhor, Tu és bom. A Tua misericórdia dura para sempre. E nós te somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas, tem suprido as nossas necessidades. Continue, Senhor Deus, segundo a Tua misericórdia, cuidando de cada um de nós, cuidando das nossas vidas, famílias, das nossas cidades, enfim, do nosso Brasil, do mundo. Esteja conosco, Senhor, neste momento de dificuldade que nós estamos passando. Pedimos a bênção do Senhor, Pai, para todos que estão conosco neste momento. Queria te agradecer pela vida do Daniel, esse jovem tão promissor que o Senhor tem levantado nessa geração para ser, Senhor Deus, uma pessoa que certamente já tem abençoado e abençoará muitos outros. Que teu nome seja glorificado e exaltado através de nós e apesar de nós. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Daniel, meu irmãozão, obrigado, tá? Obrigado mesmo.
pela Eu que agradeço, foi oportunidade. muito bom. É bom nós mantermos esse relacionamento, né? Não deixarmos distanciar essa ideia. E se eu precisar, estamos aí, tá? Aqui um abração na Isso família, aí. Ó, tá? Deus abração aí, abençoe. manda um abraço pra esposa, Deus abençoe e tamo junto, né? Rapaz, deve ter mais de 6 meses, eu acredito até mais de 6 meses que eu não fazia uma live. No início da pandemia eu fazia 2 por semana, aí depois Que uma por isso. semana, aí depois eu falei, não estou aguentando mais live. Né, eu ainda faço live na igreja, né? Sim, Mas sim, sim, assim, sim. né, no meu IG aqui tem muito tempo que eu não faço, é um Poxa, privilégio. Tá tá vendo, bom? né, galera? Ó, quem tá assistindo aí, ó, eu fui o... a volta dele, a volta do Fábio Muller pro Instagram. Veio com o Daniel Monteiro, papo sobre teologia, filosofia e psicologia. Fica Amém. pra gente que já já tem mais. É isso aí. Um abraço, pessoal. É Deus isso. abençoe. Abração.